Olá, boa noite. Hoje nós vamos estar dando continuidade e encerrando o tema que iniciamos na semana passada, que tem a ver com aquela guerra lá, né, no leste europeu. Será que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi profetizado na palavra de Deus? Está profetizado na palavra de Deus? Semana passada nós trabalhamos isso e mostrei, né, 2 vídeos de 2 pessoas, 2 homens de Deus, que têm visões diferentes, distintas. Né? O texto de Ezequiel 38, se você não viu o vídeo da semana passada, aconselho a dar uma olhada lá, porque no texto de Ezequiel 38 existe ali, né, toda uma descrição sobre uma guerra e cita Og, rei de Magog, e a gente viu por um lado Pocela, né, o pastor, falando sobre essas cidades, fazendo uma referência, como se a Bíblia estivesse fazendo referência a Rússia, que seria Rússia, e você tem também Magog, que tem uma relação, né, com a capital, né, da Rússia, Moscou, e tem também, né, a citação, se alguns interpretam ali pela similaridade da palavra, né, com aquelas regiões ali do leste europeu. A Ucrânia então sendo invadida seria o cumprimento de uma profecia que, segundo vimos lá na semana passada, era a Rússia descendo para invadir Israel, e ali está a Ucrânia no meio do caminho, né, e a ideia seria essa, que a Rússia vai conquistar a Ucrânia e outros povos ali do leste europeu até chegar no final das contas, o objetivo final seria Israel, tal. Então, até onde isso é bíblico? A gente viu isso, a interpretação dada, né, por um pastor, e por outro lado a gente viu, não é, aquele arqueólogo, né, o Silva, né, Rodrigo, né, Silva, falando sobre, em termos de palavra, não dá para você fazer uma associação pelas palavras, né? Na realidade, né, ele apresenta ali que não necessariamente, até etimologicamente, as palavras Gog, Magog, Rush, Rush teria ligação com o governo russo e tudo que está acontecendo ali. Então a gente vê 2 posições bem antagônicas, não é? Mas eu queria nessa noite, para a gente trabalhar um pouco esse tema, que é um tema muito complexo, não tem dúvidas, assim, quando a gente fala em escatologia, não dá para cravar, não, o certo é essa ideia, ou esse tipo de interpretação, ou esse outro tipo de interpretação. Você pega ali no Apocalipse, por exemplo, quando você tem a ideia do milênio, aí você tem os amilenistas, os pré-milenistas, os pós-milenistas, Jesus vai voltar antes, durante, não tem milênio, não tem. Então, existe toda, né, uma discussão que não tem certo ou errado, tem o que você crê e o que não crê. Na nossa teologia cristã, existem coisas que não há discussão. Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? É o Senhor, é Deus, o Deus encarnado. Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo, Virgem Maria, né? Salvação, em nenhum outro há salvação. Jesus Cristo é o Salvador, pela graça sois salvos por meio da fé. Então existem temas na Bíblia que não há discussão, e nem tem por que ter discussão. É questão de ou você crê ou não crê, né? A Bíblia como palavra de Deus, ou crê ou não crê. Não existe um debate sobre determinados temas. Contudo, alguns outros, sim, há debate. Por exemplo, depois que morre, vai ficar esperando, fica num estado de dormência, esperando Jesus voltar, e quando Jesus voltar, aí você vai, sim, ressuscitar, e vai ter a ideia da eternidade ali, o novo céu, a nova terra. Ou você, quando morre, já imediatamente já vai para um local, paraíso, né, à espera da ressurreição de todos, para depois, sim, ir para o estado final, que seria o céu, o novo céu. Então, são temas que não tem, né? Vamos continuar discutindo e não vamos chegar a lugar nenhum em termos de absoluta resposta. E esse tema que estamos analisando agora, né,
é a mesma coisa, não tem como qualquer um de nós cravarmos, não, é isso aqui, a resposta é essa, o certo é isso, e ponto final. Não tem. Agora, o que a gente pode fazer é ler textos bíblicos e puxar fazer algumas observações de coisas, sim, que têm acontecido, que estão acontecendo no nosso tempo, aconteceram em tempos atrás, e a gente vai, né, vendo que as profecias, não de forma isolada, mas ela como um todo, as profecias vão se cumprindo, né? Então, por exemplo, essa questão da invasão da Ucrânia, não dá para você pegar o fato isolado. Ah, a Rússia invadiu a Ucrânia, então isoladamente isso aqui já mostra que Jesus vai voltar daqui a tanto tempo porque está cumprindo a última parte de uma profecia. É óbvio que não dá para fazer isso, né? Mas quando a gente pega a Bíblia, né, como palavra de Deus, você encontra algumas citações da situação do planeta, da Terra, da sociedade, que indicam que a volta de Cristo está muito próxima, né? Agora, muito próxima para nós, né, não é necessariamente muito próxima para Deus, né? Então tem tudo isso. Então o que nós vemos? Nós vemos um Deus que opera, um Deus que age, né? E esse Deus está conduzindo a história. Vai ter o tempo que Jesus vai voltar, não temos dúvida disso. E aí o que eu vou fazer hoje é pegar alguns textos da Bíblia que vão mostrando que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo que antecede a volta de Jesus, né? Como eu disse, não dá para você cravar data, nada disso. Porém, dá sim para que a gente possa ver, né, nesse tempo que estamos vivendo, né, Jesus Cristo voltando, digamos assim. Estamos próximos da volta do Senhor Jesus Cristo, tá? Então o que nós vemos é o seguinte, e aí sim, são vários textos, o texto ali que foi lido de Ezequiel 38, aponta algumas situações e tal, mas a gente vê muitos textos assim interessantes. Por exemplo, quando a gente pensa em situação do planeta, Jesus Cristo em Mateus 24, ele faz algumas observações sobre o final dos tempos. E nessas suas observações, ele fala o seguinte a respeito do final dos tempos. Por exemplo, que vai haver o tempo em que as pessoas estarão, né, numa situação social muito, muito difícil e muito complicada. E aí ele diz, olha, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 5. Verso 6 diz, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim de Jesus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados, diz Jesus Cristo aqui, de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito. E aí ele continua, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, em todo o mundo, para testemunho de todos, e então virá o fim. Então veja que nesse texto aqui, Jesus Cristo ele deixa assim muito claro que na aproximação da sua volta, muitas coisas estariam acontecendo que a gente vê aqui, né? Guerra, rumores de guerra. Bom, guerra existe desde que o Adão e Eva pecaram lá, né? Depois foram expulsos do paraíso, e a sociedade começou a crescer e guerras começaram a existir. Só que a gente está vendo agora um nível de guerra que vai muito além do que qualquer um podia ter sonhado ou imaginado tempos atrás. E aí quando se fala em guerra, e a gente vê guerras e rumores de guerras, não apenas as guerras bélicas, que diga-se de passagem hoje, uma guerra atômica ou nuclear destrói o planeta, né? Tá todo mundo aí meio tenso com relação ao que está acontecendo lá, né, na Ucrânia, a Rússia,
né, através do Putin, ameaçando, né, até usar arma atômica, se for o caso os Estados Unidos se meta no conflito, ou a União Europeia, a OTAN. Então tem muitas narrativas, claro, e muitas coisas que têm assustado as pessoas. E hoje sim, a humanidade tem, né, arsenal bélico para destruir o planeta todo, né, em mais de um planeta várias vezes. Né? Você tem a Rússia com arsenal bélico, você tem a Coreia do Norte com arsenal bélico, você tem os Estados Unidos com esse arsenal também, né, e vários outros povos que têm seus arsenais bélicos aí. Agora, também Jesus fala de guerras, né? E hoje existe a guerra cibernética, né? Existe guerra de informação. Então, esse nível de guerra que a gente vê hoje, ele é muito próprio do final dos tempos, coisa que não existia tempos atrás. Então, é muito próprio. Vemos também aqui o texto falando de fome, pestes e terremotos em vários lugares, né? Sempre aconteceu terremoto e tal, peste também. Agora estamos aí nessa pandemia aí do Covid-19, já 2, quase 3, indo para, né, passou já do 2º ano. Então são coisas que a humanidade vem experimentando há muito tempo. Só que a sociedade está caminhando como um todo para uma situação que o texto aqui deixa bem claro, uma situação extremamente complicada, porque ele fala agora de iniquidade. Jesus diz aqui no texto que eu li, né, sobre o aumento da iniquidade. Você vai ser atribulado e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aí tem uma questão interessante, né? Sermos odiados por causa do nome de Jesus Cristo. E hoje isso acontece muito em todo o planeta, não apenas como no Império Romano, tal, as pessoas falavam de Cristo, eram jogados aos leões. Isso aconteceu e sempre houve uma perseguição ao cristianismo. Hoje a coisa tomou um vulto com as redes sociais, com as comunicações e com a globalização. O planeta hoje é uma coisa só, e isso também está profetizado, né? Que prepara o caminho para o anticristo, ser um bloco só. Então hoje o planeta ele vive dentro de uma situação, né, numa atmosfera extremamente belicosa, muito perigosa, bélica, né? E também aqui quando fala, né, que lemos sobre a Jesus Cristo, vocês serão odiados por causa do meu nome. O que nós vemos hoje no Brasil, não sei se você tem acompanhado, eu tenho acompanhado bastante, né, as redes sociais, principalmente pelo YouTube, né, e também pelo Twitter, tal, falas que são colocadas, a gente vê aquelas organizações e aquelas pessoas que trabalham com uma massificação da ideologia e ideologias que contrariam a palavra de Deus, né? Pessoal que tem ideologias totalmente contrárias mesmo à Bíblia, à palavra de Deus. Nós vemos essas pessoas com um ódio muito intenso de Cristo, de Jesus Cristo, né? É bem interessante a gente ver. Nós estamos vivendo um período em que eu creio que nunca se perseguiu tanto o cristianismo como o tempo que estamos vivendo. E é uma perseguição muito clara, declarada, né? Pessoas que se levantam contra qualquer coisa que lembre ou que aponte para uma moral cristã. Nós vemos hoje direto isso, né? Uma moral cristã. Professores em escolas, que temos visto tantas reportagens agora, ou tantos noticiários mostrando professores em sala de aula, doutrinando crianças, adolescentes, né, com uma moral distorcida contra aquilo que o cristianismo apresenta como verdade divina, como moral divina. Então hoje a moral está ficando cada vez mais relativizada. O cristianismo ele aponta para valores, sim, família, valores morais. Veja o que está acontecendo na nossa sociedade. Não tem valor moral. As coisas estão acontecendo assim de uma forma muito triste, absurdamente triste. Então veja, nós vivemos num mundo, numa sociedade que caminha assim muito rápido, a passos largos, para uma autodestruição. E é esse o panorama que a gente encontra em Mateus 24.
e Mateus 25 também, quando Jesus fala sobre falsos profetas, falsos cristos, pessoas apresentando filosofias que desviam, né, o indivíduo da visão de Deus, da visão cristã. Outra realidade aqui apresentada no final dos tempos, diz aqui que haveria o aumento da iniquidade, e por aumentar a iniquidade o amor esfriaria, né? E tem a ver com malignidade isso daqui. Então é um aumento avassalador, e nós vemos isso, é absurdo, né? Na semana passada foi assim público e notório um áudio, né, que vazou de um deputado lá de São Paulo, né? O Duval, não sei o que, Duval, o nome dele, o apelido é Mamãe Chorei, não, Mamãe Falei, né? Podia chorar também, mas é Mamãe Falei, aliás, Mamãe Falei muita besteira, e aquele camarada falando, né? Vocês devem ter ouvido, acompanhado, né? Ele foi lá no conflito, na zona do conflito, na Ucrânia, e na saída, né, começou a elogiar a beleza da ucraniana, mas de uma maneira muito depreciativa, que elas são muito fáceis, porque são pobres, e ele está doido para voltar para lá depois da guerra para poder, né, se aproveitar, digamos assim, de algumas daquelas mulheres lindas que ele estava citando como deusas. Bom, então tu vê a malignidade, a iniquidade tomando conta, né, do ser humano, tomando conta, né, do indivíduo. A moral, a ética, são coisas que são valores cristãos, valores bíblicos, né? E tudo isso está sendo cada vez mais colocado de escanteio, relegado, né, a terceira, quarta, quinta categoria. Família, aborto, né? Tenho falado bastante lá na Colômbia, né, que foi autorizado o aborto de bebês de 6 meses no ventre da mãe, né? Já são bebê, já tem criança que com 6 meses consegue sobreviver, né, numa cesárea. E aí estão já autorizando um assassinato descamaradamente. Então isso é iniquidade, é o que Jesus fala, no final dos tempos a coisa ganharia assim, proporções inimagináveis, como jamais aconteceu na história da humanidade. Então houve sempre guerras, sempre houve violência, iniquidade, mas agora a coisa está virando global. O globalismo, né? A tecnologia que aproxima as pessoas via internet, como nós estamos nessa nossa live, acaba propiciando sim o aumento da iniquidade, da imoralidade, né, do distanciamento de Deus. Então isso é evidência do final dos tempos, né? Não apenas a invasão da Ucrânia, né? Não é um fato isolado. Isso é mais um, a Ucrânia sendo invadida pela Rússia é mais dentro do pacote de cumprimento de profecias que haveria guerra no final dos tempos, né? Então não é honesto, digamos assim, eu acho que não é tão correto pegar os nomes e fazer um jogo ali. Não, tá vendo? Tá escrito isso lá, ipsis literis em Ezequiel, em Apocalipse. Não, agora, o que a Bíblia apresenta é um contexto em que a terra estará sendo conduzida de uma maneira terrível por anticristos, né? João fala do espírito do anticristo em 1 João. Né? O espírito do anticristo já está governando. Então, não apenas o indivíduo, um homem. Eu até acredito que vai chegar um tempo que isso vai acontecer. Um indivíduo que será o próprio mesmo anticristo, e esse indivíduo vai dominar os governos se renderão a ele. E é uma questão de visão teológica e não vou entrar nesse mérito. Mas o espírito do anticristo, sim. Esse já está na terra. Então eu creio sim que a Bíblia, ela, como palavra de Deus, ela profetiza o final dos tempos, que é o que nós estamos vendo. Lê o jornal, ou aliás os jornais são tão mentirosos hoje, mas veja o que está acontecendo, né? E presta atenção no que a Bíblia ensina. E aí, meu irmão, minha irmã, nós vamos poder ver realmente a palavra de Deus como sendo viva, eficaz, e ela sempre se cumpre. E qual o meu e o teu papel diante disso? A orarmos e falarmos da graça e do amor de Deus para aquele que se aproximar de nós de alguma maneira, ou pelas redes sociais, atingindo aqueles que também não se aproximarem de nós. Que Deus te abençoe, né, e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém.